No quadro de nutrição desta semana, você vai conhecer qual a dieta ideal para quem tem doença celíaca, uma doença autoimune em que as células de defesa imunológica agridem as células do organismo, causando um processo inflamatório devido ao consumo de glúten. Para falar sobre o assunto, Juliana Brito conversa com a nutricionista Carla Negri. Por se tratar de uma doença provocada pelo glúten, a doença celíaca exige muitos cuidados com a alimentação. Por isso, nós recebemos hoje a nutricionista Carla Negri. Tudo bem, Carla? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, para nós começarmos, o que é o glúten? Quais são os benefícios dele no organismo? Para que ele serve? O glúten, como toda fonte de carboidrato, ele te serve para fornecer energia. Essa energia serve para você andar, para você correr, para você falar. E o glúten, ele é uma proteína encontrada em 4 determinados cereais. Esses cereais são o centeio, cevada, a aveia e o trigo, e nos alimentos que são contidos por ele. Agora, para quem tem doença celíaca, basta cortar o glúten da alimentação para ter uma vida normal? Sim, o único tipo de terapia nutricional que deve ser feita é a dieta livre de glúten, gluten free, que é justamente fazer a retirada total do glúten e dos seus derivados da alimentação dessas pessoas. Agora, Carla, uma coisa que é comum nós vermos também é normalmente quem corta o glúten também corta a lactose. Quem tem a doença celíaca necessariamente tem intolerância à lactose? Nem todos os doentes celíacos possuem intolerância à lactose. Ele só deve fazer a exclusão da lactose se ele for intolerante à lactose. Glúten e lactose são componentes completamente diferentes um do outro. Agora, para a gente já caminhando para o final, quais são os alimentos que são proibidos, então, por quem tem a doença celíaca? As pessoas que possuem doença celíaca, elas não podem consumir alimentos que estão nos 4 cereais, trigo, centeio, do rótulo dos alimentos, pois muitas das vezes as pessoas podem comprar algum enlatado que está escrito na rotulagem. Contém glúten, não contém glúten. Então, se a pessoa pegar um rótulo de um alimento e ela verificar lá, contém glúten, e ela for constatada com a doença celíaca, ela não pode consumir. É só esses quatro cereais e os alimentos. Passou o trigo, passou a aveia, passou centeio e cevada. Então, muitas das vezes, por mais que eles peguem um pedaço de carne e coloquem, por exemplo, a farinha de milho, se tem resquício de um dos 4 cereais, já tem contaminação cruzada e pode sim ocasionar sintomas na pessoa que tem doença celíaca. Agora, uma coisa que se fala muito de doença celíaca é que quem tem não pode comer nada gostoso. E não é bem assim, né? É possível substituir o pão, o bolo, o molho, a massa por algum outro ingrediente para que a pessoa não fique sem comer as coisas gostosas da vida? Olha, para os doentes celíacos que estão assistindo a reportagem, vocês podem sim ter uma qualidade de vida consumindo alimentos muito gostosos. Inclusive, nós podemos destacar aqui para empanados das carnes que vocês gostam. Não precisa ser passado no trigo, como a maior parte da população gosta. Com relação aos caldos e molhos, a gente prefere mesmo fazer o corte do industrializado, porque não tem nada a ver com a questão da pessoa ser doente celíaco. Mas, normalmente, os caldos de carne industrializados contêm trigo em sua composição. Então, se você quer fazer um caldo mais encorpado, você pode sim colocar o amido de milho na composição dele para que venha estar encorpando mais. Com relação aos bolos e os pães, você pode usar o fermento, porque o fermento não contém glúten, fermento biológico. Você pode estar fazendo uso do amido de milho, você pode estar fazendo uso da farinha de milho, do amido de milho. Nós temos também a fécula de batata, polvilho doce, polvilho azedo, todos são excelentes, não contém glúten na composição e você pode sim estar utilizando nas massas. Você pode estar utilizando para agregar sabor, de repente, a batata inglesa cozida, ou a batata doce, caso você goste, ou a macaxeira cozida, que também não contém glúten, você pode também estar acrescentando nas massas, para estar dando um sabor, para dando uma palatabilidade nesses alimentos.
para esse portador de celíaca, de doença celíaca. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. É isso, essas foram as informações, né, sobre alimentação para quem tem doença celíaca, e aí a gente conseguiu desmistificar muita coisa. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio.